Boa tarde, né? Bom dia, boa tarde, boa noite aí pra você que tá assistindo na gravação. Hoje, dia 31 de agosto de 2024. Tem gente chegando. A gente tá começando mais um GED, certo? Deixa eu só aceitar. Show, aceitou. Boa tarde, Marcinho. A gente tá iniciando o nosso GED hoje da parte 2, tá bom? Da unidade 1. A unidade 1, gente, ela é uma unidade bem grandinha, né? Essa nossa unidade é mais importante nesse momento de agora, inicial, né? E não é à toa que, basicamente, a nossa prova de AV1 vai ser esse conteúdo, né? Então, acredito que talvez a gente possa iniciar o conteúdo da unidade 2, mas não sei se ele vai cair na prova. Geralmente, né, é cobrado só a unidade 1. Vou até depois conversar com a Aline para saber como vai ser mais ou menos, tá? Calma aí que tem gente querendo entrar. Beleza, acho que todo mundo. As pessoas estavam pedindo, mas elas não estão entrando. Ah, não. Então, pessoal, como eu estava comentando, né? Basicamente, isso vai ser o nosso conteúdo para nossa AV1, tá? Boa tarde aí pra quem tá chegando depois. E aí, boa tarde, Gabi, Ávila. É, pra nossa AV1, né? A gente não vai ter trabalho, tá bom? A gente não vai ter trabalho. Vou ver com ela, a depender de como a gente esteja, se a gente consegue fazer alguma atividade com vocês de resolução de questão, fora a revisão e tal, né? A gente tá, hoje é 31, né? A gente tem, deixa eu ver aqui a data que ela tinha passado da prova. Ainda não coloquei lá na descrição do grupo, né? Vou colocar. Deixa eu ver aqui. Dia 10 de setembro, né? A prova de vocês. Então, a gente vai ter ainda. Deixa eu olhar aqui no calendário. A gente tem aula de terça, aula de quinta. E já é na outra terça a prova, né? Então a gente só tem basicamente a próxima semana de aula, né? Então vou ver com ela se ela acredita que vai dar tempo terminar tudo no dia 3. Se ela achar que dá, aí eu vejo com ela pra gente poder fazer uma atividadezinha na quinta-feira, tá? Caso não, aí tem aula normal na terça e na quinta. E sexta, sábado, né? O nosso GED de revisão, tá? De todo modo, sábado, dia 7, né? Vai ter o nosso GED de revisão pra prova no dia 10, tá? Então, está bem pertinho aí, finalizar já o nosso conteúdo para a prova. Se eu vou disponibilizar algumas questões estilo prova da Aline, pode ficar tranquilo, Mari. A gente vai, na revisão, resolver questões, né? E se eu passar essa atividadezinha para vocês em sala de aula também, a gente vai ter algumas questões então, bem interessantes, viu? Se preocupe não que dá certo. E eu também já preparei, já enviei até para a Aline e depois vou disponibilizar para vocês, né, as questões da unidade 1, né, todas as questões de estabilidade que já caíram na prova da OAB, tá? Eu já separei, mandei para ela e vou depois disponibilizar para vocês também, para vocês poderem treinar, né? Além das questões que a gente vai fazer na revisão, vocês terem mais questões para estudar também, tá bom? Então, antes da gente começar, né, vamos começar de uma maneira mais leve. Eu não sei porquê, não sei se o Twitter de vocês voltou, mas eu recebi uma notificação agora há pouco do Twitter. Então,
ele voltou. Mas preparei o slide ontem, ainda não tinha voltado. E aí, o Twitter, né, vai acabar. Onde é que nós vamos? Tá aqui. Baixei a CTPS digital de vocês. Muito importante, tá? O Elon Musk e o Xandão acabaram minha piada, mano. Eu acho que voltou, mas tudo bem. Paciência. A gente vai estudar as estabilidades provisórias, tá? Agora nessa parte 2. Existem basicamente as estabilidades provisórias, né? A do dirigente sindical, a do representante nos locais de trabalho, a da CIPA, gestante, empregado acidentado, membro do Conselho Nacional da Previdência Social, membro do Conselho Curador do FGTS, diretor de cooperativa, membro da Comissão de Conciliação Prévia e as estabilidades decorrentes de instrumento coletivo, né? Seja o acordo coletivo ou a convenção coletiva de trabalho. Então, hoje, como eu disse, né, a previsão é que a gente consiga ver até a gestante, tá bom? Então, hoje a gente vai ver a dirigente sindical, representação dos locais de trabalho, CIPA e gestante, tá? Já vamos começar aqui com o dirigente sindical, gente. O dirigente sindical, ele é uma das estabilidades que é mais recorrente, tá? Seja em prova da OAB, seja na nossa prova normal, até mesmo na colegiada, estabilidade é um conteúdo que cai com uma certa frequência e com uma quantidade razoável de questões. E uma das estabilidades que gostam de sempre questionar é a do dirigente sindical. Eu vou logo fazer um negócio com vocês. Hoje a gente vai ler muita súmula, muita legislação, então eu não vou deixar a tela cheia, tá? Vou deixar assim. Acredito que dá para vocês lerem direitinho. E aí me facilita aqui não ter que estar toda a vida entrando e saindo. Abrindo aqui a Constituição pra gente. Vai ser meio complicado. É. Vai fazer os maias e os astecas. Fazendo positivos pra você. Não. Tudo bem. Vamos à moda antiga. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Aí, peço aí que poder abrir também, né? Oitavo da Constituição. Vai falar sobre a estabilidade dirigencial. Ó, vocês aprendem, né? A gente aprende lá em Direito do Trabalho 1, o artigo 7º da Constituição basicamente por inteiro, né? Lá os nossos direitos sociais que estão na Constituição. E o dirigente sindical, a estabilidade dele também é um desses direitos que está lá na nossa Constituição. No artigo 7º, tá? Diz assim, é livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte. Aí tem todos alguns incisos e tal. E aí, no inciso 8º, certo? O inciso 8 diz assim, é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou de representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, terá 1 ano
após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Então, o artigo 8º, né, 8 da Constituição, diz que vai ser vedada nessa dispensa do empregado que foi eleito dirigente sindical a partir do registro da sua candidatura até 1 ano após o término do seu mandato, mesmo se ele for titular ou suplente, tá? Então, a partir disso, a gente consegue definir um ponto que é muito importante, que é esse marco inicial dessas estabilidades, né? A partir de que momento se inicia a estabilidade. A gente vai ver que a maioria dessas estabilidades provisórias, elas são decorrentes de eleição, certo? E aí, sempre basicamente quando for decorrente de eleição, vai ser a partir do registro da candidatura. A pessoa registrou a candidatura e não foi eleita. Então, se ela registrou a candidatura, se tornou estável, não foi eleita, automaticamente ela vai perder sua estabilidade, porque é a partir do registro da candidatura até 1 ano após o final do mandato. Então, só tem mandato se a pessoa se eleger. Só tem estabilidade, né, essa continuação, se a pessoa se eleger. Abrange, né, os titulares e suplentes. Abrange só até 7, tá bom? Suplentes, pessoal. 7, beleza? É uma informação aí que pode ser útil em algum item e tal para eliminar, tá? A gente tá falando do mandato, né, gente? O mandato ele tem um prazo, beleza? Ele não é... Tem gente querendo entrar... Então, lá no artigo 515, ó, ele vai dizer assim, na linha B, ó, o caput diz: as associações profissionais deverão satisfazer os seguintes requisitos para serem reconhecidas como sindicatos. E aí, a linha B diz: duração de 3 anos para o mandato da diretoria. Então, uma pessoa que possui a estabilidade sindical, ela possui a estabilidade desde o registro da candidatura, certo? Se ela for eleita, o mandato é de 3 anos, beleza? E até 1 ano após o final do mandato. Então, ela vai ter pelo menos aí 4 anos de estabilidade, tá? Pelo menos aí 4 anos de estabilidade. Além disso, pessoal, o dirigente sindical, ele vai ser a pessoa que vai estar atuando ali para poder buscar melhorias, vai estar fazendo as negociações coletivas, seja, né, representando o seu sindicato, né, ali, representando os trabalhadores. Então, é importante que ele tenha essa autonomia, que ele tenha essa estabilidade, justamente essa garantia para que ele possa conseguir pleitear esses direitos, né, para os demais trabalhadores, que ele possa conseguir atingir esses objetivos e essas melhorias. Assim como, né, existe na CLT uma vedação para que não seja, né, o dirigente sindical impedido de realizar essa sua função ou transferido para algum outro local que vá dificultar essa atuação. Ó, o 543 ele diz assim, da CLT, ó: o empregado eleito para o cargo de administração sindical ou representação profissional, inclusive junto ao órgão de deliberação coletiva, não poderá ser impedido do exercício de suas funções, nem transferido para o lugar ou mister que lhe dificulte ou torne impossível o desempenho de suas atribuições sindicais. Então, o empregado que foi eleito dirigente sindical, ele tem sim direito de estar atuando, estar laborando dentro, né, de um local que não vá dificultar essa sua atuação. Então, por exemplo, ele pode sim, em alguns determinados momentos, sair do trabalho para poder participar de reuniões, para poder atuar como dirigente sindical. Então, ele precisa ter essa liberdade para poder exercer essa atuação como dirigente sindical. E aí, pessoal, é meio lógico, mas a gente precisa falar. Existem cargos que são de livre nomeação
e livre exoneração, certo? E aí, esses cargos, gente, se eles são de livre nomeação, livre exoneração, não tem que a gente falar em estabilidade, tá bom? Então, o artigo 499 da CLT diz justamente o seguinte, ó: não haverá estabilidade no exercício dos cargos de diretoria, gerência ou outros de confiança imediata do empregador, ressalvado o computo do tempo de serviço para todos os efeitos legais. Então, a pessoa que for diretora, gerente ou exerça algum cargo de confiança, justamente cargos, né, que não possuem, né, que são de livre nomeação e exoneração, eles não possuem estabilidade, tá? Porque o próprio nome já diz, é um cargo de confiança, tá? Então, a partir do momento que a pessoa não quiser mais, não tiver aquela confiança mais, ela pode sim retirar aquela pessoa e colocar outra. Então, essas pessoas, né, pelo próprio instituto de ser um cargo de confiança, não possuem a estabilidade. E aí você deve pensar, vixe Maria, a pessoa que é estável, ela tem, né, a melhor corra do mundo. Ele não vai ser despedido nunca. Não, não é assim. Existe, sim, a possibilidade do dirigente sindical ele ser dispensado, certo? Mas, para isso, ele precisa ter cometido uma falta grave, tá bom? E aí a gente vai ter um inquérito judicial para apurar essa falta grave. Um processo na Justiça do Trabalho e tudo mais, tá? Uma dispensa normal do empregado que não é estável, se existe, né, uma falta grave, a pessoa vai e dispensa, dá as contas, paga tudo que tem que pagar e pronto, tá resolvido. O dirigente sindical não. Para a dispensa do dirigente sindical, só pode ocorrer, certo? Em virtude, né, do cometimento de falta grave. E essa falta grave, ela tem que ser devidamente apurada no inquérito judicial, tá bom? O artigo 493 da CLT fala, né, vai falar sobre isso aqui, ó. Constitui falta grave a prática de qualquer dos termos dos fatos a que se refere o artigo 482, quando sua repetição ou natureza apresentada séria violação dos deveres e obrigação do empregado. O artigo 482, gente, é o artigo que a gente comenta lá em trabalho 1, né? Que é a lista, o rol de hipóteses de falta grave, tá bom? E aí o artigo 494 diz o seguinte, ó: o empregado acusado de falta grave poderá ser suspenso de suas funções, mas sua despedida só poderá ser tornar efetiva após o inquérito e que se verifique a apuração da acusação, tá? Então, ó, a pessoa, ela cometeu falta grave, é um dirigente sindical que cometeu falta grave. Você vai dispensá-lo de imediato? Não, você não vai dispensá-lo de imediato. Você vai primeiro suspender, certo? Suspende o contrato de trabalho e aí você deverá, né, como o empregador daquela pessoa, ajuizar uma ação para apuração, né, dessa falta grave, o inquérito judicial, tá bom? E aí a pessoa fica com o contrato suspenso durante todo o curso do inquérito judicial, tá bom? E aí, após isso, verificado que foi uma falta grave, a pessoa de fato é dispensada. Caso não, aí a gente vai ver, né, a depender de como seja, se existe uma boa relação ou não. Muito provavelmente, nesse ponto aqui, quando a gente chega no inquérito, né, para apurar se a falta é grave e já tá uma relação mais desgastada, então às vezes vai ser difícil, né, a reintegração desse empregado. Tá? O artigo 853 da CLT também vai falar sobre essa questão do inquérito judicial. Mais gente querendo entrar.
Boa tarde pra quem tá chegando. Hoje a gente tá que nem os Incas e os Maias e os Astecas, tá, pessoal? Estou aqui com a minha CLT, porque não tava carregando aqui a Constituição, a CLT. Então, pra gente não perder tanto tempo, já vim aqui pra minha CLT. Então, se você puder aí pegar a sua CLTzinha, poder abrir aí no computador pra você acompanhar também, me ajuda, tá bom? Peço perdão aí, mas hoje tranquilo. Hoje vai ser a moda antiga. E aí você se pergunta, Enzo, o caba, dirigente sindical estável, cometeu uma falta grave. Eu tenho quanto tempo para poder ajuizar esse inquérito judicial, certo? Eu tenho 3 anos, 2 anos, 1 ano? Não. A gente tem um prazo e esse prazo está lá no artigo 853 da CLT. Ele diz assim, ó. Para a instauração do inquérito para apuração de falta grave contra empregado garantido com estabilidade, o empregador apresentará a reclamação por escrito à junta ou juízo de direito dentro de 30 dias contados da data da suspensão do empregado. Então, você tem um prazo, né, como empregador, de 30 dias para ajuizar, certo? O inquérito judicial para a apuração da falta grave, tá? 30 dias, beleza? Você tem 30 dias e o artigo diz, né? O empregador apresentará. Então, quem é que vai apresentar? É o empregador que tem que ir atrás do inquérito judicial, tá bom? Antes da gente ir para essas súmulas, vamos logo aqui nesse artigo 495 da CLT, porque eu já estou aqui na CLT mais fácil. Deixa eu fazer a leitura para você. Ó, reconhecida a inexistência de falta grave, poderá ser suspenso de suas funções, mas a despedida. Perdão, li errado. Volta. Eu tô lendo o 494. Eu misturei o 494 com o 495. Perdão, vai o 495 agora. Reconhecida a inexistência de falta grave praticada pelo empregado, fica o empregador obrigado a readmiti-lo no serviço e pagar-lhe os salários a que tenha direito no período de suspensão. Então, como eu comentei com vocês, poxa, a pessoa, né, foi acusada de cometer falta grave. Teve um inquérito judicial, bonitinho, ajuizado dentro do período de 30 dias. E aí, lá no final do inquérito, foi verificado que não houve falta grave. Era apenas o empregado estava chateado com aquele empregado, porque ele tinha conseguido uma negociação coletiva, que tinha acabado gerando mais gastos para ele, aí ele resolveu colocar ele para fora e não teve de fato nenhuma falta grave. O que vai acontecer? Vai precisar, né, ser pago, né, esses salários que ele teria direito durante o período de suspensão, porque lembrem-se, durante todo o curso do inquérito judicial para a apuração da falta grave, o empregado ou dirigente sindical terá o seu contrato suspenso, tá? Então ele vai ter direito ao pagamento desse período, todo esse período que ficou suspenso, e o empregado, né, o empregador vai readmitir o seu empregado, tá bom? E aí agora a gente vai falar das súmulas, né, pessoal? A gente, assim, não sei se vocês conseguiram se ligar disso lá em trabalho 1, mas aqui no trabalho 2 a gente vai trabalhar muito com súmula, tá? E aí já uma dica para vocês, como vocês podem fazer. Eu, Enzo, uma vez deixei de responder uma questão, de fundamentar uma questão da prova da linha, né? Porque eu até tinha marcado, era uma OJ, tá? Até tinha marcado, eu sabia que a resposta era uma OJ, mas eu não lembrava qual era o número da OJ. E aí, quando eu tava folheando as OJs, na hora de eu passar de uma página para outra, eu
as páginas acabaram ficando grudadas, e aí eu passei justamente a página da OJ que eu estava buscando, tá? Então, eu recomendo fortemente que vocês, na prova, principalmente na prova da Aline, mas podem usar na prova de maneira geral, vocês marquem, né? Eu peguei aqui um exemplo que está do meu lado, que é um marcador de página, tá? Mas vocês coloquem qualquer papel que indiquem que tem alguma coisa importante, tem alguma coisa marcado ali naquela página. Bota um clipe, né? Bota, a gente tem algumas etiquetas, né, também para poder marcar. Então usem as etiquetas, enfim. Mas indiquem que tem alguma coisa ali, porque às vezes na hora do desespero isso pode ser necessário. Você abre todas as páginas que tem um papel ali e você pode localizar a fundamentação, tá bom, gente? Não escreva no papel, por favor, um papel em branco, simples. Só indique ali que tem alguma coisa naquela página que é importante, tá? Isso para a prova da Aline, né? Para as provas de maneira geral da faculdade, tá? Você não vai poder usar isso para a prova da OAB, por exemplo. E aí a súmula 379 do TST, ela diz assim, ó: o dirigente sindical somente poderá ser dispensado por falta grave mediante a apuração em inquérito judicial, certo? Inteligência dos artigos 494 e 543, parágrafo 3º da CLT, tá bom? Então, gente, inquérito judicial é a maneira, é o meio, o mecanismo para apuração da falta grave do dirigente sindical. E ele somente poderá ser dispensado com a devida, certo? Com a devida apuração desse inquérito, tá? E aí, aqui na súmula 197 agora do STF, ó, o empregado com representação sindical só pode ser dispensado mediante inquérito em que se apure a falta grave. Então, artigo 100, a súmula 197 do STF diz a mesma coisa também. E aí a gente tem ainda a súmula 403 do STF, que trata dessa questão do prazo, tá? Para a instauração do inquérito judicial. Ela diz, ó, é de decadência o prazo de 30 dias para a instauração do inquérito judicial a contar da suspensão por falta grave de empregado estável. Então, é um prazo decadencial, tá? De 30 dias. Beleza? Então, o dirigente sindical, a partir do registro da candidatura, ele se torna estável. Ele tem também o mandato de 3 anos, né? Ele pode ser dispensado desde que ocorra, né, o inquérito judicial para apuração da falta grave. Beleza? E aí, pessoal, a gente tem, como eu já estou aqui nas súmulas, já da CLT, vou pular para essa parte de baixo dos membros do Conselho Fiscal, tá bom? Eu comentei com vocês que a quantidade, né, de dirigentes sindicais, ela abrange até no máximo 7, né? 7 suplentes e tudo mais. Assim como não estão abrangidos dentro da estabilidade o membro do Conselho Fiscal e delegados sindicais, tá? A gente vai estudar lá na unidade 6, certo? A gente estuda sobre o sindicato, a formação de um sindicato. Quais são os órgãos de um sindicato? E aí a gente vai ver que o sindicato ele não é composto somente pelos dirigentes sindicais, tá? Eles vão ter outras pessoas que vão estar atuando, né? O tesoureiro e afins. E aí, os membros do Conselho Fiscal e delegados sindicais não possuem estabilidade, tá? É comum, gente, tem uma questãozinha que fala justamente sobre isso. Ela diz, fulano é dirigente sindical, ó, as questões de estabilidade, elas gostam de misturar os conteúdos, tá? Ela vai te dar as situações, fulano é dirigente sindical, tal, ou foi eleito dirigente sindical, registrou sua candidatura. O 2, fulana é empregada
doméstica, engravidou, não sei o que, não sei o que. O 3, pessoa sofreu um acidente, assim, assim, assado. Aí, quem tem estabilidade, fulano, fulano. É muito comum esse tipo de questão, tá? Então, é importante que vocês saibam que membros do Conselho Fiscal e os delegados sindicais não possuem estabilidade. OJ 365, ó, diz assim: membro de Conselho Fiscal de sindicato não tem direito à estabilidade prevista nos artigos 543, parágrafo 3º da CLT e artigo 8º, inciso 8 da Constituição Federal, porquanto não representa ou atua na defesa de direitos da categoria respectiva, tendo sua competência limitada à fiscalização da gestão financeira do sindicato. Então vocês percebam, não é todo mundo que trabalha no sindicato que vai ter a estabilidade. Vão ser os dirigentes sindicais, aqueles que atuam efetivamente, tá, na defesa ali dos direitos da categoria. E aí a 369 vai falar do delegado sindical e diz: o delegado sindical não é beneficiário da estabilidade prevista no artigo 8º, inciso 8 da Constituição, a qual é dirigida exclusivamente àqueles que exerçam ou ocupem cargos de direção dos sindicatos submetidos a processo eletivo, tá? E aí, pessoal, você pensa: beleza, tudo bem, eu me tornar um dirigente sindical. Mas como que eu vou fazer para comunicar meu empregador? Como que eu vou fazer? Como que eu vou proceder a essa comunicação? E aí, o artigo 543 da CLT, ele vai trazer para a gente o seu parágrafo, certo? O seguinte: para os fins deste artigo, a entidade sindical comunicará por escrito à empresa, dentro de 24 horas, o dia e horário do registro da candidatura do seu empregado, tá? E, em igual prazo, sua eleição e posse, fornecendo outros sim a este comprovante no mesmo sentido. O Ministério do Trabalho e Previdência Social fará, no mesmo prazo, a comunicação no caso da designação referida do parágrafo 4º. O que diz esse parágrafo 5º? Esse parágrafo 5º, gente, ele diz que, caso você seja eleito, o seu sindicato tem um prazo de 24 horas para comunicar o seu empregador, tá? Um prazo de 24 horas. Uma comunicação por escrito, tá? Aqui, comunicará por escrito à empresa dentro de 24 horas o dia e a hora do registro da sua candidatura e, em igual prazo, sua eleição e posse. Ocorre que, porém, contudo, entretanto, todavia, a gente tem uma súmula muito importante, certo? É a súmula 369. A súmula 369, gente, é uma súmula, ela tem 5 incisos, tá? 369. Ela tem 5 incisos. Marque essa súmula 369. Marque essa súmula 369. Porque esses incisos são danados para cair. Danados para cair. E aí o inciso 1 dessa súmula 369 do TST diz o seguinte: é assegurada a estabilidade provisória ao empregado dirigente sindical, ainda que a comunicação do registro da candidatura ou da eleição e da posse seja realizada fora do prazo previsto no artigo 43, parágrafo 5º da CLT, as 24 horas que a gente acabou de ler, desde que a ciência ao empregador, por qualquer meio, ocorra na vigência do contrato de trabalho. Olha, a gente tem um artigo na CLT que diz que a comunicação tem que ser por escrito e dentro de um prazo de 24 horas. Porém, a súmula 369, inciso 1, diz que a comunicação pode ser por qualquer meio, tá? E ela tem que ocorrer na vigência do contrato de trabalho. Enzo, como isso vai cair na minha prova? Isso vai cair na sua prova da seguinte maneira:
fulano de tal foi eleito dirigente sindical, papapá, papapá. Ocorre que o mesmo não comunicou à empresa, tendo sido dispensado no dia tal, tal, tal. Recebeu o aviso prévio no dia tal, e aí, após o recebimento do aviso prévio, o mesmo comunicou à empresa, tendo sido dispensado mesmo assim, pois o seu empregador afirmou que a comunicação não tinha ocorrido dentro do prazo de 24 horas. Aí o que é que você vai responder? Você vai responder que a comunicação ao empregador, ela pode sim ser feita durante o aviso prévio. Por quê? O inciso 1 da súmula diz que a comunicação tem que ocorrer na vigência do contrato de trabalho. Então, durante o aviso prévio, ainda o contrato de trabalho está vigente, tá? Então, a comunicação pode ocorrer, certo? Dentro do aviso prévio. Beleza. A candidatura, o registro da candidatura não pode ocorrer dentro do aviso prévio. Tá bom? Não pode ocorrer dentro do aviso prévio. Deixa eu só verificar. Pronto. E justamente isso tá lá na súmula 369. E aí, eu vou fazer com vocês a leitura dos demais incisos da súmula, para vocês visualizarem, ó. Em relação a essa do aviso prévio, né, do registro durante o aviso prévio, o inciso 5, ele diz o seguinte, ó. O registro da candidatura do empregado a cargo de dirigente sindical durante o período de aviso prévio, ainda que indenizado, não lhe assegura a estabilidade, visto que incompatível com a regra do parágrafo 3º do artigo 543 da CLT. Então, a comunicação pode ocorrer sim durante o aviso prévio. O registro da candidatura não pode ocorrer durante o aviso prévio. O inciso de número 2, da súmula diz assim: o artigo 522 da CLT foi recepcionado pela Constituição e fica limitada, assim, a estabilidade a que se alude o artigo 543, parágrafo 3º, a estabilidade do dirigente sindical, a 7 dirigentes sindicais e igual número de suplentes. Então, a estabilidade, gente, é limitada a 7 pessoas, tá? 7 dirigentes, os titulares, e 7 suplentes. A questão que quer saber isso de você, ela vai dizer que a pessoa foi eleita como 8º dirigente sindical, titular, blá, 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 blá. Não possui estabilidade. Estabilidade é dos 7 titulares e 7 suplentes, tá? Inciso 3. O empregado de categoria diferenciada, eleito dirigente sindical, só goza de estabilidade se exercer na empresa a atividade pertinente à categoria profissional do sindicato para a qual foi eleito dirigente, né? Existem algumas categorias profissionais que são justamente essas categorias diferenciadas e a pessoa só de fato vai ter estabilidade se exercer, né? Se fizesse exercer a atividade pertinente àquele sindicato, né? Na empresa. E o 4 é outro que gostam, né, de cobrar. Havendo extinção da atividade empresarial no âmbito da base territorial do sindicato, não há razão para subsistir a essa estabilidade. Ou seja, essa questão que quiser cobrar o inciso 4 de você, vai perguntar, vai falar que a empresa foi extinta, que ela precisou fechar suas portas e tudo mais. E aí, a pessoa continua com estabilidade, é devido, ela não vai poder ser dispensada? Não, ela pode sim ser dispensada porque a extinção da atividade empresarial, né, não combina, é uma extinção da empresa, não tem por que subsistir, não tem por que, né, continuar e dizer que essa pessoa não poderá ser dispensada porque ela é estável, porque as atividades da empresa que estão se encerrando, tá? Então, marque aí súmula 369, tá?
marque que em algum momento ela vai cair na sua prova, seja na AV1, seja na colegiada, mas vai ter uma questão dessa suma para vocês, porque ela é muito recorrente e em alguma dessas provas vai ter. Tá bom? Então, dirigente sindical foi, dirigente sindical check. Vamos agora para a representação nos locais de trabalho, gente. A representação nos locais de trabalho, ela tá tanto lá na Constituição, beleza? No artigo 11 da Constituição, diz o seguinte: nas empresas de mais de 200 empregados é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores, tá? Então, justamente a representação nos locais de trabalho é uma maneira, né, em que empresas com mais de 200 empregados, né, elejam uma pessoa para que ela represente aqueles trabalhadores daquele estabelecimento, tá? E aí tá lá na nossa CLT também, no artigo 510. Aqui, ó. Nas empresas com mais de 200 empregados, é assegurada a eleição de uma comissão para representá-los com a finalidade de promover direto com os empregadores. Tá? Questões sobre representação dos empregados nos locais de trabalho, gente, costumam trazer esse número, porque esse número é importante. Mais de 200 empregados, tá bom? Se a questão trouxer para você que tem mais de 200 empregados, pode sim existir uma representação dos empregados nos locais de trabalho. Agora, se ela te trouxer que só tem 100 empregados, aí, ó, não pode ter representação dos empregados, tá bom? Parágrafo 1º do artigo 510A, ó, diz assim: a comissão será composta nas empresas com mais de 200 e até 3.000 empregados por 3 membros, nas empresas com mais de 3 e até 5 por 5 membros e com mais de 5.000 empregados por 7 membros. Tá? Então, mais de 200, né, até 3.000 empregados, 3 membros. Mais de 3.000 até 5.000, 5 membros. E mais de 5, 7 membros. Tá bom? O artigo 510C, ele diz assim, ó: a eleição será convocada com antecedência mínima de 30 dias, contados do término do mandato anterior, por meio de edital, que deverá ser fixado na empresa com ampla publicidade para inscrição da candidatura. Tá? Parágrafo 1º. Será formada a comissão eleitoral, integrada por 5 empregados não candidatos para a organização e acompanhamento do processo eleitoral, vedada a interferência da empresa e do sindicato da categoria. O sindicato e a empresa não podem interferir no processo de eleição dos representantes, tá bom? Os empregados da empresa poderão candidatar-se, exceto aqueles com contrato de trabalho por prazo determinado, com contrato suspenso ou que estejam em período de aviso prévio, ainda que indenizado. Então, pessoas que estão com aviso prévio, contrato suspenso ou forem contratadas por prazo determinado, não poderão se candidatar ao cargo de representação dos empregados nos locais de trabalho. Tá bom? Aqui, ó. 510D. O mandato dos membros da comissão de representantes dos empregados será de 1 ano, tá? Então, mandato de 1 ano. O membro que houver exercido a função de representante dos empregados na comissão não poderá ser candidato nos 2 períodos subsequentes. Então,
Se ele exercer a função, ele não poderá ser candidato nos próximos 2 períodos subsequentes, tá? Desde o registro da candidatura até 1 ano após o fim do mandato, o membro da comissão de representantes dos empregados não poderá sofrer despedida arbitrária, entendendo-se tal como a que não se fundar em motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro, tá bom? Então, ele tem a sua estabilidade a partir do registro da candidatura até 1 ano após o final do seu mandato. Mandato esse de 1 ano, beleza? Então, representantes, né, representação dos empregados nos locais de trabalho. Mais de 200 empregados. Mais de 200 empregados. Os empregados, todos podem se candidatar? Não, nem todos podem se candidatar. Aqueles que estiverem em aviso prévio, seja o trabalhado, seja o indenizado. Aqueles que estiverem com contrato suspenso ou aqueles que forem contratados por prazo determinado não poderão se candidatar. O mandato vai ser de 1 ano e, se a pessoa exercer a função, ela não vai poder se candidatar nos próximos 2 períodos subsequentes. E a estabilidade tem início, né, a partir do registro da candidatura até 1 ano após o final do mandato. Beleza? Foi? Tranquilo? Ok? Deu para pegar? Então, representação nos locais de trabalho. Check aí. Foi também, tá? Questão trouxe a quantidade de empregados. Liga o alerta, porque pode ser aí representação dos empregados nos locais de trabalho. Próxima estabilidade é a estabilidade da CIPA, gente. A estabilidade aí, né? O CIPEiro, tá? A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. A estabilidade da CIPA, gente, está lá no artigo 10 do ADCT, tá? Nosso ADCT, o ato da disposição constitucional transitória. Seu artigo 10, ele diz assim: artigo 10, inciso 2, a linha A. Fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para o cargo de direção de comissões internas de prevenção de acidentes, desde o registro de sua candidatura até 1 ano após o final de seu mandato. Então, percebam, desde o registro da candidatura, ele estará estável até 1 ano após o término do seu mandato, tá bom? E aí a gente vai na CLT agora. A CIPA será composta de representantes da empresa e dos empregados, de acordo com os critérios que vierem a ser adotados na regulamentação. Os representantes dos empregadores, titulares e suplentes serão por ele designados. E que o parágrafo 1º do artigo 164 da CLT, ele nos diz. Ele diz que os representantes dos empregadores, então, os empregadores terão representantes na CIPA. Porém, esses representantes serão por eles designados, eles não serão eleitos, tá bom? Os representantes dos empregadores não possuem estabilidade, porque eles são representantes dos empregadores, tá? Apenas os representantes dos empregados possuem estabilidade. Isso é algo que costuma ser cobrado, tá bom, pessoal? A questão diz lá que o fulano é representante do empregador, foi
foi designado e tudo mais, tá bom? E aí, representante do empregador não possui estabilidade. Parágrafo 2º. Os representantes dos empregados, titulares e suplentes serão eleitos em escrutínio secreto, do qual participem, independentemente de filiação, exclusivamente os empregados interessados. Então, votação secreta. Tá? O mandato dos empregados eleitos da CIPA terá duração de 1 ano, permitida uma reeleição. Então, mandato de 1 ano, sendo permitida uma vez a reeleição. O empregador designará anualmente, dentre seus representantes, o presidente da CIPA, e os empregados elegerão, dentre eles, o vice-presidente. O que eu disse para vocês. O representante dos empregadores não possui estabilidade. Enzo, a questão vai me dizer que o fulano de tal, ele é representante dos empregadores, tendo sido designado por ele? Pode ser, mas pode ser também que ela diga que o fulano de tal é o presidente da CIPA. Se a pessoa for o presidente da CIPA, ela é o representante dos empregadores. Se é o representante dos empregadores, não possui estabilidade. Tá bom? Uma maneira de cobrar isso que gosta muito de cair, tá bom? Ao invés de dizer que é o representante dos empregadores, ele bota que o fulano de tal é o presidente da CIPA, tá? E aí a gente tem 2 súmulas, né, que vão tratar sobre isso. A 676. A garantia da estabilidade provisória, prevista no artigo 10, inciso 2, alinhado ADCT, também se aplica ao suplente ao cargo de direção das comissões internas de prevenção de acidentes, a CIPA. Então, suplente também goza de estabilidade. E aí a gente tem TST também. 300. E dizem: o suplente da CIPA goza da garantia de emprego prevista no artigo 10, 2, a linha A do ADCT, a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988. E aí, tem um ponto muito importante sobre a súmula 339. E aí, você marca também, porque gosta de cair o inciso 2 da súmula 339, que é: a estabilidade provisória do cipeiro não constitui vantagem pessoal, mas garantia para as atividades dos membros da CIPA, que somente tem razão de ser quando a atividade da empresa. Extinto o estabelecimento, não se verifica despedida arbitrária, sendo impossível a reintegração e indevida a indenização do período estabilitário. A questão vai trazer para você que o fulano de tal trabalha, né, na empresa X, foi eleito como cipeiro e tudo mais, e blá blá blá, tendo sido despedido no dia tal em virtude da extinção do estabelecimento. E vai perguntar: o fulano de tal poderia ser dispensado? Sim ou não? É devido a ele o valor de indenização? Fulano de tal, ele poderia sim ser dispensado, porque a extinção do estabelecimento não se verifica despedida arbitrária e não é possível a reintegração e a
indenização, tá bom? Do período estabilitário. Beleza. Outra súmulazinha aí. Esse inciso é danado pra cair, tá bom? Gosta de cair esse inciso. Porque você para e pensa, nossa, claro que super faz sentido ele ter uma indenização, né? Ele tinha um período de estabilidade todo ali, mas é indevido esse pagamento de indenização ao cipeiro. Beleza? Ok. CIPA, check também. E aí, agora, a da gestante. Bom, vamos para a estabilidade gestante. Pessoal, assim como a estabilidade cipeiro, a estabilidade da gestante também está lá no 10A da CLT, 10B da CLT, ó, do ADCT. Então, o artigo 10, inciso 2 do ADCT diz que fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Tá bom? Então, quando que se inicia o período de estabilidade da empregada gestante? Desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. É muito comum, quando a gente esteja falando de estabilidade gestante, vocês acabem confundindo a estabilidade gestante com a licença maternidade, tá? São prazos diferentes, são institutos diferentes, são finalidades diferentes, tá bom? A licença, ela é um período em que a empregada vai se afastar do trabalho, ela não vai trabalhar em decorrência da maternidade. A estabilidade é uma garantia que a gestante tem de não poder ser dispensada sem justa causa. O prazo da licença, ele é de 120 dias, tá? 120 dias. Não, né? Algo que a gente fala lá em trabalho 1, né? Atentos à contagem desses prazos, tá? Existem prazos do direito do trabalho que são em dias, que são em meses, tá? Então, 120 dias não são 4 meses, tá bom, pessoal? Existe uma diferença. 120 dias são 120 dias, beleza? Ao passo que o prazo da estabilidade da gestante, ela é do início da gravidez até 5 meses após o parto. Do início da gravidez até 5 meses após o parto. O início da estabilidade da gestante vai se iniciar a partir do momento, né, que ela tem a confirmação da gravidez, tá bom? No mesmo tempo que iniciou a gravidez, inicia é, essa, essa estabilidade. Já a licença maternidade, não. Ela, né, vai poder se iniciar com o parto, tá? Com o parto da criança, ou até 28 dias antes do parto. E aí o médico, né, vai conceder um atestado para a gestante, para ela poder já se afastar do trabalho e já aí ficar esperando, né, nascer, tá? Ela tem um fim, né? O fim da licença maternidade é de 120 dias após o seu início, tá? E a estabilidade vai terminar com 5 meses, né, depois do parto. A licença maternidade, ela pode aumentar, certo? Vamos supor aí que a empresa aderiu ao programa Cidadã, empresa cidadã, ela vai poder se aumentar, né, por até 60 dias.
A estabilidade não. A estabilidade não se é prorrogada. Tá bom? E aí, é importante vocês perceberem que às vezes algumas coisas no direito a gente resolve com uma mínima lógica, né? Uma mínima lógica. Então você imagina, poxa, será que faz sentido? Será que é permitido quando eu contrato uma pessoa, quando eu contrato uma mulher, exigir que ela faça um teste de gravidez para ela ser minha empregada? Ou se ela já é contratada minha, tá trabalhando, e aí periodicamente eu vou e faço teste de gravidez, e aí a gente precisa pensar com a lógica e perceber que não, isso não é possível, constitui inclusive crime, tá? E aí o artigo 391 da CLT diz, ó, não constitui justo motivo para a rescisão do contrato de trabalho da mulher o fato de haver contraído matrimônio ou de encontrar-se em estado de gravidez. Não serão permitidos, em regulamentos de qualquer natureza, contratos coletivos ou individuais de trabalho, restrições ao direito da mulher ao seu emprego por motivo de casamento ou de gravidez. Tá bom, gente? Não é devido, tá? Essa exigência de teste, seja, né, para verificar se está grávida, se a pessoa pode engravidar, enfim, tá bom? Não é devido. E aí, claro, né, no caso, né, de falecimento da gestante, a pessoa que for detentora da guarda terá, né, a possibilidade aí de usufruir desse período de licença maternidade, de estabilidade, desde claro, né, a pessoa para possuir licença maternidade e estabilidade precisa de um requisito importante: estar empregado. Então, se a pessoa também não está empregada, ela também não vai ter a licença, né? Pode ser a própria gestante. Ela não vai ter licença maternidade e nem estabilidade, porque ela não tem emprego, tá? E aí quem detém a guarda pode sim ter essa possibilidade. A súmula 244 traz pra gente importante. Outra súmula aí. No momento que você marca. Súmula 2. Diz assim: o desconhecimento do estado gravídeo pelo empregador não afasta o direito ao pagamento da indenização decorrente da estabilidade. Então, o fato do seu empregador não saber, certo, que você estava grávida, por si só, isso não vai afastar o direito de você receber o valor, né, de indenização. Tá? 2. Inciso 2. A garantia de emprego à gestante só autoriza a reintegração se esta se der durante o período de estabilidade. Do contrário, a garantia restringe-se aos salários e demais direitos correspondentes ao período de estabilidade. Então, perceba, é possível que a empregada gestante seja reintegrada? Sim, é possível que ela seja reintegrada, desde que a reintegração ocorra durante o período de estabilidade. Se ela for após o período de estabilidade, não será mais devido reintegração, porque ela não é mais estável, certo? Vai ser devido apenas uma indenização, beleza? Ou os salários, né, ao período de estabilidade. Então, por exemplo, tem uma questão justamente assim, se eu não me engano, numa prova da OAB, né? E aí ela diz o seguinte: fulana de tal foi dispensada no dia tal, tal, bababá. E aí ele pergunta: até quando ela pode ajuizar a ação para reintegração? Perceba,
Lembra da estabilidade, ó, do prazo prescricional que a gente estuda lá em trabalho 1? O prazo prescricional, ele pode ser tanto bienal, né? A gente tem dois prazos, o bienal ou o quinquenal. Nesse caso, a pessoa foi dispensada, então ela tem até 2 anos para ajuizar a ação. Mas perceba, ela está buscando uma reintegração. Se a reintegração ela é concedida apenas durante o período de estabilidade, ela vai ter até 2 anos para poder ajuizar a ação? Não, porque a estabilidade dela não vai durar por 2 anos, né? A não ser que ela carregue um bacurim na barriga e que ele dure mais do que Maria, né? Eu nunca vi uma gestação de 2 anos. Não sei vocês, mas eu nunca vi. Então, se a ação for ajuizada após o período de estabilidade, ela não vai fazer jus à reintegração. Apenas receberá os salários. Beleza, apenas receberá os salários. 3. A empregada gestante tem direito à estabilidade provisória. No artigo 10, inciso 2, a linha B, no ADCT, mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por tempo determinado. Tá? Então, a súmula 244, inciso 3, nos diz que mesmo a pessoa que for contratada por tempo determinado possui estabilidade. E aí, né, tem um grande caso, uma grande polêmica em torno dessa estabilidade da gestante. Qual é? Em 2019, o TST afirmou o entendimento em que empregadas temporárias, certo, não possuíam estabilidade. Empregadas temporárias não possuíam estabilidade. Esse foi o entendimento em novembro de 2019 do TST, certo? Ocorre que, contudo, entretanto, todavia, em dezembro de 2023, ano passado, fresquinho, o STF decidiu o tema de repercussão geral 542, fixando a seguinte tese, pessoal. A trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença maternidade e a estabilidade provisória, independente do regime jurídico aplicado, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado. Então, o que é que o STF fixou com esse tema de repercussão geral? Independente do regime jurídico, independente da maneira que ela foi contratada, se ela é temporária, se ela é um contrato de experiência, se independente, ela possui estabilidade. Tá bom? Então, a questão vai trazer para você a seguinte hipótese. Juliana é jovem aprendiz, tal. Ó, vou mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui. Ver se vai abrir. Melhor. Uma questão da minha OAB. De alguns domingos atrás. Eu vou pegar aqui a prova. Falei pra vocês. A questão diz o seguinte, ó. Roberta é estagiária numa fábrica de tecelagem. Mesmo lugar onde Rogéria atua como aprendiz. E que Fabiane trabalha como subgerente.
No ano de 2024, as 3 trabalhadoras engravidaram. O empregador consultou você, como advogado, sobre a possibilidade de dispensar essas trabalhadoras sem justa causa, porque os sócios decidiram investir em máquinas modernas, automatizadas e dispensar 50% da mão de obra. Considerando os fatos narrados e a norma de regência, assinale a opção em que apresenta a orientação correta que você prestou. Ele quer dizer, quem vai ter estabilidade? Então a gente tem, ó, quem é que ele vai poder dispensar, quem é que não vai poder dispensar. A gente tem, ó, a Rogéria é estagiária, gente. A estabilidade, ela é devida à empregada gestante. Estagiário é empregado. Aí você lembra lá de Direito do Trabalho 1. Estagiário. O que é um empregado? O empregado é aquela pessoa que preenche os requisitos do SHOP, né? Subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade e pessoa física. Estagiário preenche os 5 requisitos do SHOP? Não. Estagiário não preenche os 5 requisitos do SHOP. Estagiário, ele não é empregado. Ele é uma pessoa, é um trabalhador. Mas, lembrem-se que ele não é empregado. Tá? Estagiário nem gente é. Não é isso que a gente escuta? Nós somos estagiários aí e movimentamos as empresas. Né? Nós sabemos o nosso valor. Mas às vezes não dão o nosso valor pra gente. Mas paciência. Mas estagiário não é empregado. Se não é empregado, não possui estabilidade. Agora, a Rogéria atua como aprendiz. Gente, eu até mandei para vocês, né, nessa semana agora, uma decisão do nosso TRT aqui, que confirmou a estabilidade de uma empregada aprendiz. Gente, isso é normal, beleza? Não tem nenhuma novidade quanto a isso. Aprendiz é uma empregada como qualquer outro, tá? Então, possui estabilidade normal. Apenas nesse caso da decisão, né? A vara confirmou a estabilidade e a empresa recorreu. Simples. Se a empresa recorre, paciência, né? Não tem o que se fazer. E a Fabiane trabalha como subgerente. Uma empregada como qualquer outra também, tá? Então, nessa questão, por exemplo, a resposta correta era: somente Rogéria e Fabiane possuem garantias de emprego, porque somente a Rogéria e a Fabiane são empregados. Rogéria é aprendiz, Fabiane subgerente. A Roberta é estagiária. Então, questões sobre estabilidade de maneira geral, elas vão te dar mais ou menos isso. Te dar o caso, vão te dar exemplos, empregado tal é isso, empregado tal é aquilo, e aí você vai ter que dizer se aquela pessoa é estável ou não. Mas se ela for uma gestante e for contratada como temporária, ela vai ter estabilidade. Beleza. Tranquilo. Deu para entender isso. Você não pode sair daqui hoje sem saber disso. Tô sentindo aí e bem negócio importante. E aí, pessoal, a gente estava comentando aqui sobre a reintegração e sobre a indenização, né? Então vamos fazer a diferença entre um e outro, tá? A reintegração, ela tá lá no artigo 495 da CLT, beleza?
O artigo 495, ele diz o seguinte, ó. Reconhecida a inexistência de falta grave praticada pelo empregado, fica o empregador obrigado a readmiti-lo no serviço e pagar-lhe os salários a que teria direito no período da suspensão. Tá bom? Então, se for verificado que não houve falta grave e está dentro ali do período de estabilidade, é devido à reintegração. Ocorre que, contudo, todavia, um processo esse que busca reintegrar um empregado estável, uma empregada gestante, ele gera complicações, ele gera tribulações entre as partes. Então, o artigo 496, ele diz o seguinte, ó, quando a reintegração do empregado estável for desaconselhável, dado o grau de incompatibilidade resultante do dissídio, especialmente quando for o empregador pessoa física, o Tribunal do Trabalho poderá converter aquela obrigação em indenização devida nos termos do artigo. Então, pode sim, né, no caso, de a confusão ser tão medonha que não é legal a pessoa ser reintegrada, e é devido a ela apenas, melhor para ela apenas receber a indenização, tá? Então, pode ocorrer aí as duas maneiras, reintegração ou indenização. E a indenização só quando for desaconselhável. E aí, Enzo, quando que eu vou saber se vai ser desaconselhável? A questão vai te dizer. A questão vai te dizer que o empregador não quer mais ela de jeito nenhum. Tal. A questão vai deixar bem claro. E ó, percebam. Quando for o empregador pessoa física. Enzo, quando é que o empregador pode ser uma pessoa? Quando for no caso de empregada doméstica. Então, empregada doméstica, empregada como qualquer outra, possui estabilidade gestante. Sim, tá bom, pessoal? Empregado doméstico, estabilidade gestante. Beleza? E aí, ó, a súmula 396 justamente traz o que eu comentei com vocês, né? Já exaurido o período de estabilidade, são devidos ao empregado apenas os salários do período compreendido entre a data da despedida e o final do período de estabilidade, não lhe assegurando a reintegração no emprego. E não há nulidade por julgamento extra petita da decisão que deferir salário quando o pedido for de reintegração. Então, né, gente, o julgamento extra petita é aquele julgamento que vai além do pedido. Né? Então, a pessoa, por exemplo, na hora de fazer a reclamação trabalhista, queria voltar pro emprego. Achava que dava para voltar e pediu só a reintegração. E aí não é considerado, né, não há nenhuma nulidade em o juiz verificar que no caso concreto não é possível a reintegração e aí apenas, né, deferir os salários. Tá certo? Outro ponto importante é em relação à confirmação da gravidez durante o aviso prévio. Tá? A gente comentou aqui. O dirigente sindical pode se candidatar a dirigente sindical durante o aviso prévio? Pode. O cipeiro pode se candidatar ao cargo durante o aviso prévio? Não pode. Porém, a estabilidade da gestante abrange sim o período de aviso prévio. Então, você aí foi pensada, né? E não quer ser dispensada, faz um menino, né? Faz um bacurinho aí, fique amojada, você terá a sua estabilidade, tá? E aí o artigo 391A da CLT diz, ó, confirmação do estado de gravidez, advindo no curso do contrato de trabalho, ainda que durante o prazo
do aviso prévio trabalhado ou indenizado garante a estabilidade prevista no a linha B do inciso 2 do artigo 10 do ADCT, tá bom? Então, obviamente, gente, é um pouco desproporcional, talvez, né? Querer ter um filho para poder manter o seu emprego. Mas, né, desde que a confirmação da gravidez ocorra durante o contrato de trabalho, pode sim ser considerado, vai ser dada a estabilidade. Aviso prévio está ainda durante o período do contrato de trabalho, tá bom? E aí, no caso, pessoal, como eu comentei com vocês, né, da genitora acabar falecendo, mas o artigo 392 da CLT traz justamente isso, né? O caput dele vai falar sobre a questão do prazo de 120 dias da licença e tudo mais. E aí o artigo 392B diz: em caso de morte da genitora, é assegurado ao cônjuge ou companheiro empregado o gozo de licença por todo o período da licença maternidade, ou pelo tempo que resulta, ou pelo tempo restante a que teria direito a mãe, exceto no caso de falecimento ou de abandono. Então, a pessoa, né, ali que adotar e tudo mais, ela vai, no caso, morte, né, vai sim poder dar continuidade a esse período. Desde que, claro, né, gente, lembrando, a pessoa também tem que ser empregada. E aí o artigo 392C, ele traz uma informação que é muito importante, tá? Ela diz o seguinte, ó: aplica-se no que couber, posto do artigo 392A, ao empregado e adotar ou obtiver guarda judicial para o fim de adoção. Então, se a questão para você disse que um homem que não possui nenhum relacionamento, sozinho, decidiu adotar uma criança, vai ser possível conceder para ele, né, o período de licença e tudo mais, tá? Sim, é possível termos, né, quem adota ou quem obtém guarda esse período, tá? Questão, inclusive, sobre isso no trabalho para V2 de você, tá? Tá feito. Tem uma questão. Trabalho para V2. Acho que é trabalho para V2 na revisão. Não lembro. Mas tem uma questão sobre isso nas nossas questões que serão disponibilizadas para vocês. Tá bom? E a gente tem também que lembrar que o marco, né, inicial, lá, o marco da contagem, né, da licença maternidade, né, se a pessoa não tiver tirado os 28 dias antes, os 128 dias, eles iniciam com o parto. E na estabilidade, a estabilidade, né, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Então, o evento parto pra gente é um evento muito importante. E aí, o evento parto, gente, é aquele evento que ocorre depois da 23ª semana, tá bom? 23ª semana é mais ou menos ali 6 meses de gestação, tá? Enzo, onde é que diz isso? É um NR, tá bom, pessoal, que diz isso. Eu não lembro o número exato dessa NR, mas é um NR que diz que o evento parto é considerado esse evento de 6 meses, né? Mais ou menos o 6º mês de gestação. No caso de o bebê acabar nascendo antes desse período e ele fique vivo, gente, estabilidade, normal, não tem nenhum problema. Caso, né, esse bebê nasça depois desses 6 meses, nasceu, respirou, morreu, estabilidade, certo? A estabilidade é o evento parto, beleza? Porém, pode ser que ocorra o aborto da criança antes, né, desses 6 meses. Se ocorrer antes, né, vai ser considerado aí o aborto não criminoso. E aí a pessoa vai ter direito apenas, infelizmente, a míseros 2 semanas de repouso remunerado, tá? O artigo
395 da CLT. Em caso de aborto criminoso, comprovado por atestado médico oficial, a mulher terá um repouso remunerado de 2 semanas. Tá? Infelizmente, apenas 2 semanas de repouso aí para alguém que acabou perdendo, né, uma gestação. Prazo curto, né? Mas, infelizmente, é o que nós temos. E a empregada gestante, ela pode sim pedir demissão, tá bom, pessoal? Desde que ocorra com a assistência do respectivo ato. É o que diz o artigo 500 da CLT. O período de demissão do empregado estável só será válido quando feito com a assistência do respectivo sindicato. Se não houver, perante a autoridade local, comunicar perante a autoridade local competente do Ministério do Trabalho e Previdência Social ou da Justiça do Trabalho. Então, é possível que uma empregada gestante, estável, se demita, peça demissão? Sim. Porém, é necessário que seja com a assistência do seu respectivo sindicato. Beleza? Tranquilo? Foi? Deu para pegar? E aí, por aqui, a gente encerra, né, as nossas estabilidades de hoje. E aí, na próxima aula, a gente vai ver mais estabilidades, tá bom? Eu acredito que, como a gente já comentou aqui, próximo GED é o GED de revisão, tá bom? Se próximo GED é GED de revisão, no sábado, ele não será dado o conteúdo normal no horário de sábado, tá? Então, já adianto para vocês que eu irei disponibilizar para vocês a gravação dos demais GEDs das outras estabilidades que a gente ainda não viu, tá? Por quê? Eu não consigo fazer a revisão e dar o GED de conteúdo no mesmo dia, ao mesmo tempo que eu também sou um, tá? Então, a estabilidade do empregado acidentado, membro do Conselho Nacional da Previdência Social, membro do Conselho Curador da FGTS, dos diretores de cooperativa, dos membros de comissão de conciliação prévia e decorrente de instrumento coletivo, nós faremos apenas o GED gravado, tá? E aí como que funciona o GED gravado, Enzo? Eu posto para vocês, na descrição tem um formulário, e aí você vai lá e confirma a sua presença. Tá bom? Simples assim. Beleza? Vou mandar aqui para vocês agora o link do GED de hoje, da nossa presença, tá? Próxima semana, dia 7, nossa revisão para a prova de AV1, tá bom? Tá bem aí, tá bom, pessoal? Eu devo estar gravando na próxima semana um videozinho para disponibilizar para vocês sobre marcação de PAD, marcação de CLT, como achar, como se localizar de uma maneira mais fácil, tá bom? Vou estar gravando isso essa semana para vocês. Acredito que talvez até o final de semana eu consiga postar, mas eu posto antes da prova de vocês, para vocês terem esse auxílio a mais. Beleza? Show! Tranquilidade pura. É isso, meu povo. Forte abraço. Um cheiro, um queijo, um beijo. Até mais. Valeu, pessoal. Valeu, Matheus. Obrigadão, Cláudio. Final de semana, pessoal.